O Rio de Janeiro continua lindo. O Rio de Janeiro continua sendo. Esse som é de uma cuica. Põe aí, editor. E se um dia você vier para o Rio de Janeiro, talvez você conheça. Não sei exatamente como funcionam esses passeios turísticos por aqui, porque algo que me parece, a maioria de nós que vivemos aqui, é que trazem as pessoas pra cá, levam numa escola de samba, para as pessoas acharem que aqui só tem samba, morena, bunduda e gostosa, praia, natureza, havaiana, não podemos esquecer, e o que mais? Só. Rio de Janeiro para os turistas é a orla, apenas. Realmente a orla é muito boa. Mas o assunto de hoje é, eu tenho uma coleguinha e nós nos conhecemos há algum tempo. E eu comecei a notar uma coisa que assim, é dela, sabe? É uma coisa que acontece sempre, mas que eu comecei a notar há pouco tempo. Porque, enfim, quando ela deixou de ser uma novidade, eu passei a notar outras coisas que não as coisas muito legais que ela fazia. E eu notei que todas as vezes que nós nos encontramos, que nós saímos, enfim, ela sempre come muito, 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 muito. E ela sempre diz que ela não come assim normalmente, mas que ela tá comendo assim porque ela tá nervosa, porque ela tá ansiosa. O problema é que ela tá sempre ansiosa, que ela tá sempre nervosa. Então às vezes ela fala pra mim, eu tô comendo porque eu tô com muito problema em casa, e tipo, é só pra distrair e tal, mas normalmente eu não faço isso não. Só que normalmente ela tem muito problema em casa, e que normalmente ela come assim porque, tipo, ela acha que não é normal, mas é um hábito. Ela não sente mais que tem, porque os hábitos são assim, você faz meio que sem sentir, sabe? Eu acho que essa desculpa de estar ansiosa, ou essa realidade de estar ansiosa e comer desse jeito, já é uma coisa que já foi tão absorvida por ela, que talvez ela nem sinta mais que faz isso sempre. Talvez já tenha entrado no automático. Então eu me lembrei que há algum tempo atrás, há mais ou menos, não um ano, há uns 2 anos atrás, eu era muito assim. Eu sempre falava, eu não tinha que estar gorda desse jeito, porque eu não como assim sempre, eu só como quando eu tô ansiosa, não sei o quê. Então eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa, eu era uma pessoa muito ansiosa. Eu ficava muito chateada por qualquer coisinha, principalmente porque eu achava que eu tava sempre certa, porque os outros estavam sempre errados. Eu comia muito e às vezes eu comia escondido. Tipo, eu sabia que uma coisa aqui de casa não era pra mim, era pra alguma ocasião especial, alguma coisa assim, e mesmo assim eu comia. E aí às vezes meus pais escondiam as coisas de mim. Então, por exemplo, quando eu colocava no meu prato, eles recolhiam a comida pra evitar que eu repetisse, mas assim, pro meu bem. Hoje eu vejo que isso é pro meu bem. E na época eu ficava irritadíssima, entendeu? Com isso. Porque eu sentia que eles estavam querendo me afastar da comida e eu queria comer. Então isso me deixava muito chateada. Muito chateada. E eu ficava muito raivosa. E eu lembro que quando eu era muito gorda, quando eu ainda não tinha começado a tomar uma atitude quanto a isso, eu era uma pessoa muito irritada. Eu era uma pessoa muito irritada, eu era uma pessoa muito intolerante. Eu defendia paradigmas ridículos. E eu ficava naquela coisa de, não é gordura, é gostosura, sendo que a gostosura me trouxe colesterol alto, me trouxe hipertensão, me trouxe quase diabetes. Eu não dormia praticamente, cheguei a dormir quase sentada por conta da gordura. Tinha apneia do sono. Então, assim, complicado, entendeu? Cuidado pra você não estar sendo esse tipo de gordinha, que fica defendendo, assim, altas ideias, todo mundo fica repetindo como se não fosse nada, e que na verdade não é nada, porque assim, não vale de nada. Então, eu sempre fui uma pessoa ansiosa. Eu era muito ansiosa, muito mesmo. E assim, eu não tinha paciência com as pessoas, sabe? E essa coisa de eu sempre achar que eu tava certo, todo mundo tava errado. Eu era uma pessoa muito raivosa. E assim, a forma que... O que eu achava que sempre tava certo e que sempre me entendia era a comida. Não porque eu via um busy e eu começava a conversar com ele e ele me entendia, não. Porque eu me sentia bem, eu me sentia confortada quando eu tava comendo. E era por isso que eu comia muito. Porque quando eu tava cheia, eu sentia que, nossa, eu quero essa sensação pra sempre. E ao mesmo tempo, 10 minutos depois eu tava passando mal. E eu ficava, ai meu Deus, eu nunca mais vou fazer isso. E logo que eu ficava bem, eu voltava a fazer isso. Então assim, de certa forma, agradeço muito a Deus por eu ter ficado doente. Porque a gente só valoriza a saúde quando chega a doença. A maioria das pessoas é assim. A gente só valoriza a nossa mobilidade quando você começa a ter restrições. Eu só comecei a valorizar tudo quando eu praticamente quase perdi, sabe? Quando eu senti que eu ia perder, eu vi, caraca, cara, e aí acordei, tá? Então foi necessário. Thank you, God. I love you so much. Então você tem que tomar cuidado com isso, porque essa minha amiguinha, ela tá fazendo isso sem notar. E assim, ela já foi muito gorda, ela perdeu peso, só que assim, ela tem... enfim, ela é um pouco assim, sabe quando você tá dentro de... Assim, você tem um problema, e aí você tá tão dentro desse problema, você se vê tão dentro desse problema, que você não vê saída. E assim, você sempre acha que aquilo ali logo vai se resolver, mas nunca se resolve. E nós, pessoas que estamos fora, que olhamos o seu problema de fora, a gente vê que aquilo ali tem uma solução que às vezes é até simples, mas que você não vê, entendeu? Então ela não enxerga, que ela sente que o problema é maior que ela. Acho que se o problema é dela, ele tá dentro dela, então ela é maior que o problema, então ela pode resolver esse problema, tá? E ela não vê isso, sabe? Ela acha que, enfim, relacionamentos complicados. Então assim, já notou que eu sempre estou com pessoas meio assim, né? Eu não sei se porquê, mas eu acho que as pessoas chegam perto de mim porque eu ouço muito. Eu gosto de ouvir histórias, eu gosto de ouvir
ele tentar entender as pessoas e porque elas agem daquele jeito, porque elas acabam caindo sempre no mesmo erro, sempre no mesmo problema, porque elas atraem sempre o mesmo tipo de pessoa. Então eu acho que eu atraio pessoas assim, não porque eu seja complicada assim também, mas sim porque eu gosto de ouvir. E é difícil você achar uma pessoa que gosta de ouvir uma pessoa assim. Então acho que foi por isso que ela se aproximou de mim e ela tem coisas boas, sabe? Só que essa questão da comida e essa questão dos problemas são complicadas. E eu fiquei pensando que eu já fui muito assim. Eu já estive dentro, eu já me senti dentro de problemas que na verdade eram simples de resolver. Só que eu não conseguia enxergar. E ao mesmo tempo, eu já comi loucamente justificando a ansiedade. Então assim, eu já fui assim. Eu conheço outras pessoas que são assim. E eu acho que do outro lado dessa câmera, dessa tela, podem ter mais pessoas que são assim. Então, quero te dizer nenhum problema que você tenha é maior que você. Se o seu problema está dentro de você, você é maior que ele, então você pode resolver ideia, tá? Pode ser que você não queira resolver, você não é obrigado a resolver seus problemas. Tipo, às vezes você tá num relacionamento complicado, por mais que você odeie a pessoa, você também ama a pessoa, e aí, tipo, você sabe que você pode se afastar, pode viajar e sumir e esquecer aquilo, mas você não quer. Então assim, não tô te falando que você tem que resolver os seus problemas, mas se você quiser, saiba que você pode, tá? Os problemas estão dentro de você, mesmo que eles sejam externos, você tem que entender que quando a sua mente tá bem, que quando você decide resolver uma coisa que tem a ver com você ou com o ambiente que você vive, você tem o poder de interferir naquilo. Quando a gente quer, a gente arranja um jeito. Quando a gente não quer, a gente arranja uma desculpa. Isso é coisa universal, porque isso é muito verdade. E o segundo fator é essa questão da ansiedade. Esses dias, eu estava no ônibus. E aí, no ônibus, eu estava olhando meu celular, assim, vendo Instagram e tal, na vibe. Então, de repente, eu olhei, assim, essa parada verdinha que tem tipo, uma paisagem. E aí, eu olhei isso e eu fiquei, nossa, que paisagem linda. Eu descobri quando eu toco nela, ela abre e me diz, assim, qual é o tempo. Olha, está pouco nublado, estou fazendo 24 graus, estou na Tijuca, hoje é, sabe? Eu nunca tinha visto isso antes, porque eu tava sempre com tanta pressa e tão ansiosa pra tudo entrar rápido no telefone, papapá. Eu nunca tinha prestado atenção nisso, sabe? E aí eu comecei a notar como meu celular tem uma resolução boa. A câmera dele continua sendo uma merda, tá? A de trás, a da frente é horrível, a câmera de celular. Pelo menos a desse meu, tá? Mas o resto, sabe? Eu fico pensando, meu Deus, tempo, eu quis ter um celular bom assim. Eu nunca pude, hoje eu tenho e tipo, às vezes eu fodo pra ele, sabe? Então naquele momento eu agradeci muito a Deus porque minha condição melhorou e porque hoje eu posso ter as coisas e tudo. Então assim, naquele momento eu parei, respirei e observei as coisas à minha volta, coisa que a maioria de nós não faz mais hoje em dia. A gente vive correndo, a gente vive ansioso, a gente não tem mais paciência com ninguém, a gente quer tudo na hora, porque a internet nos proporcionou isso, porque nós nos deixamos ficar desse jeito, tá? Porque a internet nos proporcionou muita informação, mas pouquíssimas pessoas conseguem transformar essa informação em conhecimento. A maioria dessas pessoas está transformando essa informação em ansiedade, sabe? Em síndromes, em problemas, em vícios. Porque elas não conseguem lidar com toda essa informação, sabe? Essa coisa de você ter que saber tudo, todo momento e várias coisas acontecendo. Não sei, acho que tem gente que não consegue lidar com isso, tá? Muito cuidado com isso. E ansiedade, meu filho, é um negócio complicado. Na ansiedade, na pressa, você toma atitudes que se você pensasse melhor, você não tomaria. Você fala coisas que se você parasse pra refletir, você não falaria. Principalmente, você come e você faz muita coisa que se você parasse pra pensar, você não comeria e você não faria, tá? Com você e com os outros. Então, eu acho o seguinte, eu já fui assim, como ela, sabe? E sim, a gente era uma pessoa muito diferente do que eu sou hoje. E dá pra mudar, sabe? Tá, tudo bem que eu tenho 23 anos hoje em dia, então foram praticamente 20 anos de ignorância na minha vida. Talvez 21. Sim, foram 21 anos de ignorância na minha vida. Mas em certo momento eu vi que o mundo não gira em torno de mim. E eu decidi que eu ia parar pra observar mais o mundo e as pessoas, porque eu queria entender. Porque você só consegue ajudar o outro quando você entende o outro, sabe? Quando você tem um pouco de empatia, quando você tenta se colocar no lugar do outro. Então quando eu decidi fazer isso, eu comecei a me entender melhor, porque eu vi os meus defeitos nos outros, via como as outras pessoas lidavam com isso e aprendi a lidar com isso, tá? Então eu acho muito importante que você pare e pense. Se você tem a cabecinha como a da minha amiga, é um fator. Você é uma pessoa ansiosa e acaba comendo demais por isso. Se você tem essa coisa com os seus problemas de achar que eles são maiores que você e se deixar engolir por eles e achar que, tipo, o problema é sempre você, que você é que é azarado e que a tua vida não dá certo. Não é assim, tá? Não é assim. O que faz tua vida são seus pensamentos, são suas ações. Então, primeiro, antes de você reclamar que tudo dá errado, para pra pensar como você tá agindo, o que tá passando pela tua cabeça, tá? Se só passa desgraça, morte, insucesso, azar, inveja, o que você quer que tenha na tua vida? Milagre, meu amorzinho, também é você quem faz. Então é isso. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. E muito cuidado pra você que não tem nada disso,
que eu te falei, não se deixar levar por pessoas assim. Às vezes você não é nada disso, mas você, tipo, tem uma companhia, um amiguinho, uma amiguinha que é assim. Quando você tá com ela, você muda, tipo, você passa a fazer todas as coisas que ela faz. Cuidado com isso, tá? É aquele negócio, você tá junto, mas não se mistura, tá? Água e azeite, duas coisas diferentes, ficam juntinhas, não se misturam. Então é isso, aprenda com as pessoas, tá? Não julgue e não fique apontando o defeito dos outros. Tente ajudar se a pessoa quiser ser ajudada. Também não fique impondo nada porque ninguém é obrigado, tá? Observe, porque esse mundo é muito rico em tudo. É só você querer enxergar o que ele quer te mostrar. Então é isso, muitos videozinhos por aí. O blog está muito animado, cheio de coisas maneiras pra vocês. Vou deixar os meus links das minhas redes sociais aqui do ladinho. Então é isso, se você gostou desse vídeo, dê um joinha aí embaixo. Se inscreva no canal clicando no meu narizinho, se você quiser saber quando tiver vídeo novo e tal, e assistir meus outros vídeos. Então, muitos beijos. Tchau, tchau.